Joias de estrelas coletadas juntas estavam se transformando em novos objetos. E as pedras de cores diferentes, que de repente subiu no ar de suas mãos. Queimou e começou a desaparecer gradualmente, desintegrando, em pequenas partículas. De repente, como se, do nada, lâminas começaram a aparecer, montado a partir de pequenas partículas brancas. Tão jovem, ficou no mesmo lugar, com as mãos na frente dela, ansioso com grande alegria e surpresa, sorrindo amplamente enquanto uma espada com uma lâmina branca, com constelações desenhadas nele, apareceu bem na frente dela. E a janela de notificação do sistema anunciou que o personagem de Su Yang recebeu a espada para tigres, decapitando demônios ao mesmo tempo. Com um movimento hábil de sua mão, ela pegou a espada pelo punho, apertando-o com força após que, estando em uma pequena pedra, ela colocou a mão com uma espada, que foi envolto em um branco incompreensível. Energia translúcida para frente rindo. Disseram que viram tudo. E agora essa espada é dela, e ela vai matar todos eles. Enquanto debaixo, bem na frente dela, foi um grande número de sobreviventes comuns. Sam ficou no mesmo lugar, olhando para frente com grande medo e perplexidade. Voltando-se para o Doc e pedindo que eles fariam algo. E o Doc esperava estar no mesmo lugar, com uma expressão calma no rosto. E disse que tudo em ordem. Depois de ouvir isso, a areia virou bruscamente a cabeça para o lado, com grande surpresa, perguntando se era verdade. E Gil seguiu o exemplo dela e disse que essa espada é muito forte. Enquanto Suya está bem na frente deles, olhando para frente e com um olhar selvagem empunhando mortalmente a espada. Ela atacou furiosamente, rindo alto e desejando a morte para todos no escuro, que continuou a ficar em seu lugar, assistindo o que estava acontecendo. Pensei que a espada era forte, mas logo correu para frente com grande velocidade, habilmente empunhando sua lâmina e desferiu muitos golpes furiosos, deixando apenas vestígios de cor branca no ar. E disse que todos devem morrer, enquanto as pessoas caíam no chão, gritando do dano recebido. De repente, um dos caras que ela machucou olhou para frente com grande surpresa e não entendeu o que estava acontecendo, dizendo que, por algum motivo, ele estava vivo. Até que tão jovem de repente virou a cabeça para o lado, movendo um braço para trás. Ela também ficou muito surpresa com o que estava acontecendo. Olhou para frente dentro da compreensão. Doc continuou a ficar no lugar, sorrindo um pouco, olhando para frente, com um olhar presunçoso, perguntando o que ele deveria dizer para essa garota estúpida. E Sam parado ao lado dele. Olhou para frente com incompreensão. E ficou muito surpreso. Logo ficou no meio da caverna, cercado por pessoas. Anna olhou para frente com grande decepção, segurando uma espada na mão. E disse que era apenas um pedaço de ferro inútil.
enquanto um dos caras apontava a mão para frente e com óbvio descontentamento. Disse que precisava motelar e pegar a espada. E o protagonista continuou a discutir que a espada dos 4 tigres é famosa porque tem um poder excepcional. No mesmo momento, ela bruscamente começou a balançar a lâmina de um lado para o outro, não permitindo que seus oponentes se aproximem. E com o rosto claramente insatisfeito e desapontado, ela se virou para o lado, dizendo que eles deveriam dexalar e não tocá-la. E o Doc continuou a discutir que é conhecido pela força de seu dono original. No mesmo momento, Soo Yan, recuando bruscamente com um olhar assustado e expressão incompreensível em seu rosto, movendo sua lâmina para o lado, colidiu com o Doc, que, inclinando a cabeça um pouco, olhou para o lado com um sorriso arrogante e um olhar benevolente, dizendo que ela muito habilmente se livrou do clichê e deve continuar no mesmo espírito. E ofereceu sua ajuda ouvindo isso. Ela parecia ficar furiosa e atingiu, virando bruscamente para trás, abrindo bem a boca, olhando para frente com raiva, dizendo que ele deveria calar a boca. E ela faria sem a ajuda dele. E a protagonista habilmente se esquivou de seu ataque, olhando para frente com uma expressão calma em seu rosto. Neste momento, John, inclinando-se para frente e colocando a mão na frente dele. E por outro lado, 3 rodas giratórias. Disse com um olhar furioso que todos eles deveriam simplesmente morrer. Suyan cruzou sua espada com seu oponente. E estava claramente infeliz com o que estava acontecendo, olhando para frente com o rosto cheio de raiva. E Doc, que estava parado ao lado dela, segurando-o entre 2 mãos, dirigiu seu olhar sério e calmo para a frente, pensando que havia uma bagunça acontecendo aqui, enquanto tudo ao redor havia uma enorme quantidade de poeira flutuando ao redor. E o barulho das espadas foi ouvido. O protagonista de repente voltou com uma expressão séria no rosto, cheio de calma, e olhou para a frente, pensando que, a propósito, era hora de ele aparecer. E ele pode ter se perdido, mas é claro que a região norte está longe. Ele teve tempo suficiente enquanto Gil estava bem atrás dele, com um olhar confiante, e olhou para frente, enquanto uma enorme quantidade de poeira subia ao seu redor. De repente, Doc virou a cabeça para o lado e olhou para frente com um olhar de aprovação, diretamente na janela de notificação do sistema, que apareceu no ar bem na frente dele, com um som de toque, e anunciou que o número de Reis tinha 11 anos, após o qual Doc sorriu bruscamente e ficou muito satisfeito com isso, raciocinando que aparentemente ele estava aqui. Enquanto a notificação do sistema, janela anunciou que o número de Reis tinha 10. Hassan ficou no meio da batalha, cobrindo sua ferida com a mão, e olhou para a janela de notificação do sistema, que de repente apareceu bem na frente dele, com um olhar insatisfeito, dizendo que porque o número de reis restantes começou a diminuir. E João olhou para frente com um olhar perplexo,
direto na janela de notificação do sistema, que notificou que o número de navios tinha 9. As pessoas restantes na caverna olharam para frente, na janela de notificação do sistema, que de repente apareceu como se do nada, e disse que tem alguém aqui. E ele está secretamente matando o rei. Enquanto a janela de notificação do sistema, notificado de que o número de reis restantes é 8. Neste momento, Zheng, agitando bruscamente a mão, olhando para frente, com uma expressão maluca no rosto. Usou anéis voadores, matando o cara bem na frente dele. E rindo disse que não se importava. E todos eles iam morrer de qualquer maneira. João olhou para frente com uma expressão séria e triste no rosto. Quando, de repente, sua atenção foi atraída pelas pedras caindo de cima e ele levantou a cabeça, vendo o teto rachado da caverna. No mesmo momento, de repente, um grande número de grandes paralelepípedos começou a cair do teto, onde John e vários outros idosos estavam. Assustado com o que estava acontecendo, com incompreensão em seus rostos, várias pedras enormes caíram direto no chão, destruindo tudo em sua experiência. E os poucos sobreviventes voltaram, com medo em seus rostos, e não entendeu o que estava acontecendo, enquanto uma enorme quantidade de poeira subia ao redor deles. Várias pessoas na caverna olhou para os paralelepípedos que tinham acabado de cair do teto, ao lado do qual o sangue estava se desenvolvendo, e simplesmente permaneceu em silêncio enquanto a poeira pairava no ar. E a janela de notificação do sistema, notificado de que o número de reis restantes era de 7, um dos sobreviventes assistiu bem na frente dele, estendendo sua lâmina para frente, com grande espanto e mal entendido da situação. Enquanto Sugan, que estava parado bem na frente dele, voltou e ficou muito surpresa e pasma com o que viu, dizendo que isso não pode ser Wildok, razão pela qual o mais forte entre os reis da alma, não um rei tirando o pé, vestido com botas pretas altas, pousou em uma pedra enorme com um pisão alto, e Doc raciocinar que, claro, ele era forte, mas longe de ser o mais forte. Naquele momento, Junho pousou nos fragmentos de enormes paralelepípedos, que tinha caído do teto, segurando uma bandeira em uma de suas mãos e pés. E no outro, enquanto uma luz brilhante o iluminava de cima. E todas as pessoas ao redor eram muito surpreso e pasmo com o que estava acontecendo. João, no mesmo momento, bruscamente levantando a cabeça, olhou para frente, com um olhar cheio de raiva e insatisfação, dizendo o nome do Doc enquanto ele estava no mesmo lugar e sorria amplamente, fechando os olhos, colocando a mão na frente dele, cumprimentando-o e dizendo que ele está atrasado. Imediatamente após isso, o protagonista continuou a discutir que o mais forte é o Alto Rei. Yudinhaya que John, naquele momento, olhou para frente
com um olhar cheio de raiva, e como se emitisse energia escura. Caminhou para frente com passos lentos, mergulhando tudo ao redor na escuridão. Imediatamente após isso, imagens dos 7 reis da alma apareceu na cabeça do Doc. Primeiro foi o recluso rei das sombras Randon-Hun. Quem está sentado em fones de ouvido e olhando para frente com um olhar cansado. E então a rainha da beleza Minjaya ganhou, que estava desviando o olhar com um olhar arrogante, cobrindo a boca com a manga. Também em sua mente veio a imagem de Maitreya. Rei Shozan Kyun, presente e orando com os olhos fechados, segurando sua mão na frente dele, bem como a imagem do dragão da terra. Rei Jiaoti San, que levantou e olhou para o lado com um céu, olhar confiante, e no final, ele se lembrou do tirano rei Chongyong, cuja mão era saindo sob os escombros de pedras. E, ao lado dele, coloque uma arma feita de 3 anéis rotativos. Também, em sua mente, era a imagem de um homem desconhecido em roupas vermelhas. Um rei neutro que eles ainda não haviam conhecido. E o último pós, o qual o protagonista lembrou da imagem de João, que pousou em uma grande pedra com um pé. E não achava que ele era o principal problema em sua vida ao mesmo tempo. Doc pensou que ele era o mais forte entre os 7 reis da alma. E imagine João descendo de cima, pousando em uma grande pedra, parado no meio da caverna, segurando uma lâmina em uma mão e uma bandeira na outra, enquanto uma luz brilhante caiu sobre ele de cima. E todos ao redor ficaram surpresos com sua aparência. Doc imediatamente lembrou como Junho dirigiu seu olhar severo e zangado para frente, dizendo o nome dele. Ele ficou em seu lugar e sorrindo amplamente, segurando sua mão na frente dele. Cumprimentou-o e disse que ele estava atrasado. Imediatamente após isso, o protagonista, razão pela qual ele era o Alto Rei, Yu Jun-yuk, neste momento. John olhando para frente com olhos azuis brilhantes, expressando raiva, caminhou para frente com passos lentos, curvando-se um pouco, e a energia do mal emanava dele, enquanto tudo ao redor parecia estar mergulhado na escuridão. E ele disse que era um cadáver. Várias estações foram destacadas no mapa do metrô, o primeiro dos quais foi na linha roxa do metrô, chamado Gwangman. Qual é a localização atual? O segundo foi o Niro, que ficava no cruzamento de várias linhas de metrô. E era a estação base e a terceira estação na linha laranja do metrô. Havia Shaanxi, que era a estação-alvo. Imediatamente após isso, um pé em um longo bota preta pisou furiosamente no chão. John avançou com raiva, emitindo azul escuro, energia maligna ao seu redor, e inclinando-se um pouco para frente. Segurava uma lâmina em uma mão e uma bandeira na outra, enquanto Doc estava em seu lugar e pensou que aqui ele é o personagem principal.
existem os personagens principais. Ele o enviou para o norte. E ele já recebeu a bandeira negra, depois do qual ele continuou a pensar a julgar pelo quão zangado ele estava. Rai e fizeram tudo certo. E o protagonista virando bruscamente para o lado. Estendeu a mão e com uma expressão séria no rosto. Ansioso disse que ela deveria dar a ele a espada. Enquanto Su Yang, abruptamente voltando de surpresa, ficou muito chocada com o que ouviu, segurando a espada bem na frente dela. E disse que não faria isso. Ele imediatamente perguntou aparentemente ela queria morrer aqui. Enquanto Sulam bruscamente virando a cabeça para trás. Tremeu e ficou muito assustado de desagrado. Rangendo os dentes imediatamente após isso. Doc virou-se bruscamente para o lado e se dirigiu a Gil, que estava parado ao lado dele, com os olhos fechados e murmurando palavras estranhas baixinho. Após o qual ele levantou bruscamente a cabeça e gritou alto de dor, enquanto seu nariz estava sangrando. João virou-se bruscamente para o lado e foi grandemente surpreso e assustado com o que ele viu lá. Enquanto um rugido alto ecoava por toda a caverna. Ao mesmo tempo, a janela de notificação do sistema notificado de que um monstro inseto classe 6, ópera de titânio, apareceu e imediatamente depois disso, com um rugido enorme, destruindo tudo ao redor. Uma silhueta verde de um monstro parecia aparecer da parede e assustou muito John, que continuou a correr para frente, segurando uma lâmina na mão, e ficou surpreso com o que estava acontecendo. No mesmo momento, Doc, com um movimento brusco de sua mão, atordoou Su Yang em pé bem na frente dele, e ela largando a espada, caiu sem ter tempo de reagir ao golpe. Imediatamente após isso, Doc pegou a bandeira roxa dela, com um movimento hábil de sua mão, e ela continuou a cair do golpe recebido. Enquanto a notificação do sistema não notificou que ele recebeu a bandeira do grupo Onrandi. E sua bandeira roxa absorve a experiência acumulada. Pontos da bandeira roxa, após o qual sua bandeira ficará preta, e o efeito único da bandeira negra está pronto para ser ativado. Sueon estava fora de si com raiva e ficou no lugar, levantando as mãos em desagrado, gritando que ele era um canalha, enquanto o protagonista corria para frente dela, olhando pro lado e segurando uma espada de tigre branco na mão e uma bandeira roxa no outro, enquanto as notificações do sistema de janelas, notificado de que havia cumprido uma condição para qualificar um rei e que o número de reis restantes era de 6. De repente, o protagonista parou no lugar, quebrando com um pé ao lado do cadáver de John, e os anéis voadores deitados abaixo no chão, após o qual Doc agachamento. Pegou a arma lendária e rapidamente se virou com um grito de seu nome.
enquanto a notificação do sistema e a janela notificado de que havia tomado posse do item de 3 anéis rotativos e o jarro de dragão. João continuou a liberar uma grande quantidade de seu próprio mal, energia e correu para a frente em grande velocidade. Seu rosto expressando a plenitude de sua raiva e raiva. Enquanto seus olhos brilhavam com um brilho azul brilhante, de repente o protagonista segurando um jarro nas mãos encontrou-se atrás de Ghisson, que ficou muito surpreso, olhando para trás, e não entendeu o que estava fazendo. De repente ele se virou na outra direção e ficou muito surpreso e atordoado com o que viu. Olhando para frente com grande medo, sua boca bem aberta, Doc continuou a se esconder atrás dele com um olhar assustado, enquanto John com um movimento brusco de sua lâmina instantaneamente arrancou a cabeça de Gessen de seus ombros, deixando para trás apenas um traço do golpe. O protagonista era muito surpreso e assustado com o que estava acontecendo, continuando a segurar todos os jarros em suas mãos e virando-se para o lado com grande medo no rosto. Virou-se para ele, dizendo que ele deveria esperar um segundo, e eles podem falar. Ele perguntou sobre aquela nota. Doc estava em seu lugar. Recuou um pouco, perguntou sobre a nota. Enquanto John, segurando uma lâmina ensanguentada em uma mão e uma bandeira no outro, caminhou para a frente e falou sobre sua irmãzinha. E ele disse que não sabia sobre sua irmã. Junho olhou para frente com a cabeça ligeiramente inclinada para baixo, seus olhos cheios de raiva e raiva, perguntando onde ele escondeu, e Doc respondendo que ele não sabia do que estava falando. Enquanto a janela de notificação do sistema notificou que o personagem de Yuki ativou a habilidade do detector de mentiras, após o qual a janela de notificação do sistema notificado que o personagem de Yuki, revelou sua mentira. E o Doc esperava com uma expressão claramente insatisfeita em seu rosto, pensando que ele havia falhado em seu plano. Enquanto June disse que se ele não contasse a ele agora, ele iria matá-lo, o protagonista. Ouvindo isso, com medo em seu rosto e sua boca bem aberta, disse que vai contar tudo. Mas primeiro ele deve abaixar sua espada. E de repente ele é realmente um cara mau. E que, então, enquanto John estava no lugar bem na frente dele, apontando lâmina na frente dele. E na outra mão ele segurava uma bandeira preta, continuando a liberar uma grande quantidade de energia escura, olhando para frente com grande raiva e raiva, dizendo que ele tinha tomado sua família como refém. E ele respondeu que não disse tal coisa. June imediatamente cerrou os dentes, com um som Ranger de desagrado, e disse que ele deveria tê-lo matado naquela época. Imediatamente após o qual, ele deu um passo à frente, segurando sua lâmina na mão e liberando ainda mais energia escura dele, dizendo que ele deve morrer, e Doc ficou muito assustado com isso. E bruscamente levantou a mão um pouco mais alto, dizendo que ele deve parar. Até que uma voz falante apareceu de repente.
como se do nada, e falou com eles. E disse a eles que todos deveriam se acalmar. June e Doc viraram a cabeça bruscamente para o lado, em confusão e surpresa. Tão brilhante, relâmpago amarelo apareceu diretamente acima deles. E a voz continuou a dizer que não havia necessidade de lutar mais. Como se do nada Param aparecesse no ar. No meio de relâmpagos amarelos, brilhantemente brilhantes, e coçando o queixo disse que tinha que olhar. E a condição foi cumprida. Enquanto os sobreviventes estavam abaixo e levantaram a cabeça, eles ficaram muito surpresos. A janela de notificação do sistema notificada que o número de reis restantes era de 5. Após o qual, a notificação do sistema janelinha anunciou que os reis que passaram nas qualificações estavam se movendo para o local do último teste. E no mesmo momento, Doc e Junho, que estavam em seus lugares, ficaram muito surpresos quando do céu, como se do nada, eles foram cercados por uma projeção amarela brilhante, consistindo em pequenas partículas. Ambos imediatamente começaram a desaparecer, como se estivesse se desintegrando em pequenas partículas amarelas. E John olhou para frente, com grande raiva e insatisfação, sua boca bem aberta, gritando o nome do Doc. Enquanto ele olhava para frente com alívio óbvio e ficou satisfeito com a situação, pensando que estava perto. Imediatamente após isso, a notificação do sistema janela anunciou que a fase final da qualificação do rei estava começando. Até escurecer, em junho, que estavam entre a projeção amarela, de repente brilhou e desapareceu de seus lugares. Um dos sobreviventes ficou muito surpreso, olhando para o homem que tinha desaparecido na projeção, e disse que era seu rei, enquanto Swan olhava para frente, com grande desagrado e desprezo. Estava insatisfeito com a situação atual. Sam de pé atrás dela com Gil nas costas. Olhou para frente com grande surpresa e pensou no Doc. Uma enorme barreira de pequenas partículas amarelas cercaram a arena, que estava localizado no meio da cidade. Tudo ao redor estava coberto de poeira. De repente, a quantidade de energia semelhante a um raio amarelo começou a emanar da barreira e um flash brilhou pela cidade. No mesmo momento, Doc de repente bateu com a cabeça na barreira e pulou para trás um pouco, fechando os olhos. Doc ficou bem na frente da enorme barreira amarela, coçando a testa, estremecendo um pouco, não entendendo o que era e olhando para a janela de notificação do sistema, com um DIN aparecendo de repente bem na frente dele, notificando de que ele havia sido eliminado. Dos requerentes, Doc continuou a ficar no mesmo lugar, com a cabeça ligeiramente baixa, e olhou para a notificação do sistema, não entendendo o que estava acontecendo. Enquanto o Tarrabi ria dele, estava pairando no ar e espalhando suas patas bem separadas. Disse que ele estava tão focado
Mas faltou um detalhe importante e Doc, que estava abaixo, levantou a cabeça, com uma expressão cheia de desagrado, segurando o jarro em suas mãos. E pensei que ele realmente fez algo. Enquanto a janela de notificação do sistema, notificado de que sua estaca-alvo não havia sido capturada. Imediatamente após isso, a janela de notificação do sistema anunciou que, para participar da final, estágio das qualificações do rei, ele deve capturar sua estação-alvo, que é arriscado, e Doc continuou a olhar para tudo isso. Estar em pensamento, Param olhou para a frente com um sorriso presunçoso, com os braços estendidos para os lados, e disse que quem começa um novo capítulo, sem terminar de ler o anterior. Ele realmente pensou que tudo correria bem. Doc ficou no lugar do outro lado da barreira, enquanto as pessoas lá dentro estavam lutando, e com uma expressão insatisfeita no rosto. Olhando para o lado, segurando um jarro nas mãos. E pensando que ele estava focado nos reis. E esqueci completamente da estação-alvo. Eles nunca capturaram Shang Tsung. O que ele deveria fazer fugir lá. Mas quando ele chegar lá, o cenário já vai acabar. E eles já estão lutando. Doc virou bruscamente para o lado e ficou muito surpreso, enquanto ele estava sendo chamado de lado. E ficou muito surpreso ao ver Sam na frente dele, com Gil nas costas e um correndo atrás deles, junto com a garotinha. Pensando que eram eles, a garota de repente parou e olhou para frente, com uma expressão insatisfeita no rosto. Sua boca bem aberta, perguntando se o irmão dela estava realmente aqui. E Von, que estava parado ao lado dela, virando bruscamente para o lado, com uma expressão calma no rosto. Disse que, sim, e quantas vezes mais ela deve repetir isso. E ela disse que estava com fome. Doc continuou a ficar no lugar, ao lado da barreira amarela. E voltando-se para perguntou por que ele estava aqui. Ele já havia dito para esperar, na estação Shang Tsung. E segurou a mão da garota. E disse que isso era, aparentemente, algum tipo de piada. E eu perguntei quanto tempo eles tinham que sentar lá. Depois do qual ela imediatamente acrescentou que, além de... a menina não tinha comido nada desde a manhã. E ela era sua irmã. E ele aparentemente não estava nem um pouco preocupado. E a garota com uma expressão insatisfeita no rosto. Sua boca bem aberta, apontou o dedo para a frente e disse que este não é o irmão dela, depois do qual, em pé, no mesmo lugar, ela disse que ele era muito mais feio que o irmão dela. Ele tinha uma cara feia e Doc ficou bem na frente dela. E continuou a segurar o jarro e anéis em suas mãos, sorrindo amplamente com uma expressão benevolente em seu rosto. Pensando que ela, criança ruim, Von ficou muito surpreso com isso. E virando a cabeça para o lado, dentro da compreensão em seu rosto, virou para Doc e perguntou que esta não era sua irmã. E quem é então?
mas a garota, parada abaixo, segurou a mão no estômago e levantando a cabeça. Disse que estava com fome enquanto o protagonista